e o atirador ficou em pânico por ter cometido um erro imperdoável. E no mesmo instante, a organização entrou em contato para saber o resultado da missão, e ele descaradamente afirmou que o alvo foi abatido. O chefe perguntou se o homem tinha sido realmente abatido, e o atirador perguntou se não era uma loira. O chefe logo retrucou, perguntando se ele não conhecia as regras da organização. E de maneira inacreditável, o atirador afirmou que a mulher era trans. E só então o chefe teve a certeza que ele tinha cometido um erro gravíssimo e, mesmo assim, o atirador tentou argumentar, afirmando ter recebido a foto errada. Já ciente da punição para aquela falha gravíssima, o homem entrou em pânico e começou a pensar em um jeito de escapar da morte que era certa. Ele estava tão nervoso e temendo morrer, que no momento seguinte, ele ouviu um barulho, e na sequência um cheiro nada agradável, e só então ele percebeu que tinha se cagado todo, e no meio daquela situação tensa, o chefe voltou a ligar e ele recusou a ligação para que pudesse limpar o traseiro. Mal sabia ele que a organização já estava o vigiando de perto, e do quartel-general do grupo, os líderes começaram a debater sobre o que fazer com o cagão, que no momento seguinte correu até o carro de fuga, que já havia sido remotamente bloqueado pela organização que não iria permitir que ele fugisse depois de toda aquela cagada, e ele, sem saber o que fazer para sair dali, até tentou pedir ajuda aos transeuntes, mas ninguém obviamente iria ajudá-lo. E isso porque a organização já tinha mexido seus pauzinhos e ninguém em sã consciência iria ajudar um homem como ele, que além de jurado de morte, estava passando uma vergonha tão grande que morrer naquele momento seria a melhor solução. E o pior é que tudo estava sendo observado pelos líderes da organização, que estavam claramente tentando humilhá-lo ao máximo antes de dar a ordem de execução que estava prestes a ser dada, quando ele finalmente percebeu que estava sendo rastreado pelo telefone. No momento seguinte, ele pegou o aparelho e o destruiu completamente. E em seguida o cagão sentou-se no chão e, decidido a não ser uma piada no mundo dos assassinos, ele decidiu dar cabo da sua vida e não dar o prazer para a organização que certamente iria matá-lo. Mas enquanto preparava a arma para terminar com tudo, ela disparou acidentalmente e acabou acertando uma criança do outro lado da rua. A questão é que era a última bala.